na última live. Pronto, o pastor Gerson acabou de entrar. Vou mandar o convite aqui para ele. Então, vai surgir coisa nova, né? Eu queria deixar essa expectativa aqui. E nós teremos outras iniciativas, assim, que partirão a partir dessas iniciais que tivemos, tem motivado os irmãos. Pastor Gerson Salustre, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, pastor Francinilson. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, né? Graça e paz a todos. A você e a todos que estão conosco. O senhor me ouve bem, pastor Gerson? A imagem está boa? Estou ouvindo bem. Vocês aí? Muito bom, tá bom. Queria os demais aí que estão conosco nessa live, se houver alguma coisa, por favor, me informe. Pastor Gerson, eu quero primeiro agradecer, uma honra para mim, né, um prazer receber o senhor aqui nessa live. Nós que temos uma relação de longa data, né, desde que eu ingressei na Igreja de Cristo, nós nos conhecemos e eu sempre tive oportunidades de estar com o senhor na igreja e pessoalmente, e para mim é uma honra, tá certo? Uma felicidade muito grande. E para falar sobre esse tema, né, pastor Gerson, nós queremos ouvir a sua experiência com o ministério, como foi o chamado, como tem sido o ministério ao longo desses anos e como está agora no ministério já na sua fase, digamos assim, de maior maturidade, né, tendo passado tantas experiências, e o que mais lhe marcou no ministério. E aí o senhor pode iniciar pelo chamado e percorrer aí como o senhor se sentir mais à vontade. Aqui Patrícia está dizendo tio lindo, Bruna está dizendo querido tio Gerson. Obrigado. Bom, graça e paz a todos. Obrigado aí pela oportunidade. Eu, desde muito jovem, né, primeiro quero falar que eu sou de Mossoró. Nasci em Mossoró em 13 de março de 52, 7 anos depois da Segunda Guerra. E eu me lembro muito bem que mais 5 anos depois, em 64, aconteceu aquele golpe militar e eu escutava no rádio, tudo eu escutava no rádio. Naquela época não tinha TV. E foi daí, aos 12 anos, que eu comecei a despertar também já para a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia. Fiquei empolgadíssimo com os evangelhos, com a vida de Jesus, seus ensinos. Já fiz o primeiro curso bíblico, eu não sei, eu nem encontrei, não me lembro, mas eu já enviei uma correspondência para um curso bíblico. E desde aí eu me liguei muito, era muito ligado com... logo em seguida, aos 16 anos, já assisti às reuniões da Conselho Nacional, só como penetra, né? Por ali. Mas aos 18, 19 anos, mais ou menos aos 18, eu tinha um chamado incrível para fazer um seminário. Seminário aqui em Natal, Batista Vereano. Eu tinha muita vontade, porque aos 16 anos eu vinha a Natal, no primeiro congresso que eu assisti de juventude, no Elim, isso em 66. E conheci a turma boa lá da Igreja Batista, porque a Igreja Batista era em frente à minha casa e meus amigos eram todos ali na Igreja Batista. E dali eu senti um chamado assim, mas eu nunca tive coragem, porque eu sempre fui muito tímido. Ainda hoje eu sou bastante tímido. Estou aqui meio que tremendo aqui para poder falar. Mas aí fui me envolvendo e aos 14 anos fiz um curso rápido assim de teoria musical, 4 meses só, e comecei a tocar violão e sanfona. Comecei a tocar lá na igreja, depois criei um coral lá na igreja de Mossoró. Aí logo em seguida vim para Natal e aqui eu fiquei 8 anos na aeronáutica, mas sempre com aquela, né? Ainda comecei a fazer o STEM, fiz o primeiro ano, seminário teológico aqui em Natal, mas não concluí, porque fui dirigir uma congregação. E eu sou na Cidade da Esperança. Aí foi quando começou, né? Interessante é que
para ir para a Cidade da Esperança, o meu cunhado, que estava lá tomando conta da congregação, disse, a gente fez uma reunião lá e o seu nome você foi aceito como dirigente. Eu não estava nem lá. Eu sei que para mim era brincadeira e não era, terminei para lá, né? E foi sério. Realmente eu fui botar em mim lá para ser o novo dirigente e eu sem nem me comunicar, né? Daí eu entrei, né? Passei 4 anos lá, deixamos uma boa membresia e deixamos um terreno comprado para que, aliás, uma casa, não era um terreno, uma casa. Então foi daí que foi vendida essa casa e compraram o terreno local onde é hoje e construíram aquele templo ali na época do pastor Antoniel. Então a minha história assim de início foi aí na Cidade da Esperança. Mas eu sempre tive esse chamado, mas sempre com muita timidez. Tem esse problema e continuo aí a pregar ainda fico nervoso a essas alturas. mas Deus tem me dado assim, eu nem entendo, né? Porque a nossa igreja cresceu um bocado, cresceu assim, satisfatoriamente, de acordo com aquilo dos dons que eu acho que eu tenho, né? Eu acho que eu sou muito limitado ainda nessa parte aí. Eu acho que é muita graça de Deus. Uma coisa que Deus tem me dado é muita coragem, muita determinação e fé e também perseverança. Eu acho que a perseverança é uma coisa assim fantástica. Mesmo que você sofra assim, para lá e para cá e venha, mas você deve perseverar. Acho que a perseverança é fundamental. Pois não, pastor Gerson, o senhor, já na Esperança, né, iniciou um trabalho que foi considerado inovador, né, para aquela época, quando o senhor foi para o hotel e passou a reunir os irmãos ali, o que hoje é a igreja de São Vale, né? Sim. Pode falar um pouco sobre isso? Posso. Eu passei 4 anos lá na Esperança, mas no segundo ano eu já tinha, assim, Deus já me incomodava para isso, tá? Incomodava e quando chegou perto dos 4 anos, aí a vontade era muito, muito forte. Eu fui lá no ministério, naquela época era o Ministério da Igreja Cristã em Natal. Na reunião eu participei lá. Os irmãos não entenderam muito, né? Assim, não deu para entender, porque era uma coisa bem diferente, né? Sim. Não entender muito, não. Mas aprovaram, né? Aprovaram. E eu não sei nem se eu devo dizer, mas vou dizer, né? Os irmãos pediram para que eu não levasse, tivesse cuidado para não trazer despesas, né? Fica devendo alguma coisa e o Ministério tem que pagar, né? Mais ou menos isso. Sim. Mas, graças a Deus, nunca faltou nada e sempre foi desenvolvendo. Com um ano que a gente estava ali, começamos poucas pessoas, 2 casais, mas logo em seguida veio mais um casal, 3 casais, minha família, mais 3 famílias, depois, mas a gente começou também num mês muito ruim, nem percebi isso, novembro, no dia 15 de novembro, e logo em seguida o pessoal entra de férias e eu fiquei só, Graça e minhas 3 filhas fazendo tudo. Depois, chegou um casal, me parece que era amigo de Esdras Dantas, não estou esquecido, e eles aceitaram Jesus, o casal. Aí foi o primeiro fruto dali, e no começo a gente teve muita dificuldade, mas foi chegando, quando a gente, um ano depois, já estávamos com cerca de 37, 38 membros, foi quando a gente se mudou para Lagoa Nova, ali na rua Avenida Geraldo Câmara. Pastor Gerson, nesse período houve também não sei se o início, ou se eu já tinha iniciado com os encontros de casais, né? A essas alturas, o SCC estava com a direção do pastor Dantas. Aí depois, acho que foi a gente que trouxe para a Igreja de Cristo, né? A gente trabalhava na Batista e trouxe. Mas o pastor Dantas assumiu, e quando ele
também resolveu não continuar, aí em 99 a gente fez o primeiro JC já, como daí continuou, o SCC, JC, e até hoje a gente tem muitos frutos espalhados em todas as igrejas de Natal. O senhor capitaneou, né? Assim, o JC, SCC concentrou em Lagoa Nova, foi quem catalisou forças na Igreja de Cristo, que serviu e serve, né, como ministério para a denominação aqui no nosso estado, muito especialmente. Muito embora nós temos recebido aí pessoas até de outros estados que vêm e fez o SCC e fez a JC. Foi muito bom, porque esse ministério ajudou várias igrejas, né, principalmente a nossa, né? E a gente também o nosso encontro é sempre denominado Encontro de Casais com Cristo, da Igreja de Cristo em Natal, certo? Justamente para ficar bem claro que o encontro é da Igreja em Natal, então, abrindo para que todas as igrejas pudessem participar. Apenas a gente que é que pode, né? Pois não. Pastor Gerson, do seu primeiro pastorado lá na Esperança, até agora, em São Vale, já são quantos anos? Já são mais de 25 anos, né? 93 para cá, não sei, tem que contar, né? 93, 2013, 20... Já vai fazer quase 30. Quase 30, 28 anos. Pois é, 28 anos. E houve um momento, assim, na sua juventude, que eu entendi aqui, que foi na juventude que veio o chamado, né? Sim. Mas houve um momento em específico que o senhor classifica, que foi num culto, foi numa leitura bíblica, foi um sonho, alguma coisa dessa natureza, ou não? As coisas foram acontecendo meio que naturalmente? Foram acontecendo. Agora não chegou a ser... mais porque eu lia muito, sempre gostei muito de ler, né? Lia muita Bíblia, lia muitos livros e li aquela coleção que o pastor José Dantas me emprestou, parece que era, se não estou enganado, 10 livros, Heróis da Fé, Sundar Singh, Bus, aquele pessoal todo. Eu li Eu li também, li bem 10 vezes. Li. E aquilo ali me deixou muito, né, assim, fortalecido, né? Aumentou minha fé mesmo, como herói da fé, aumentou minha fé e eu fiquei, né? Aí pronto, não tinha coisa de obreiro, eu estava no meio. Então, mas sempre, como eu disse a você, sempre, né, só ouvindo, porque eu era muito tímido. Ainda sou, né? Sim. Pastor, hoje o senhor está na vice-presidência nacional, né? Sim. Na vice-presidência nacional. Essa relação com a denominação, pastor Gerson, é uma relação, eu diria, quase que existencial, porque o senhor nasceu na fé, na Igreja de Cristo, né? E desde então, seu ministério, a sua vida, sempre esteve atrelado à Igreja de Cristo. Toda a sua vida, a história, a família, sua família, uma família importante para a Igreja de Cristo lá em Mossoró, uma família grande. Eu acho que é o nome da sua mãe que está lá, é uma das salas, se eu não me recordo, se eu não me esqueço agora, né? Estou me recordando. É uma das salas, leva o nome eu acho que é da sua mãe, se eu não estou enganado, ou é do seu pai. É da sua mãe, não é, pastor Gesso? Eu não me lembro. Mas eu recordo que tem uma das salas lá que carrega o nome Salustre, eu não lembro qual delas. Então, uma relação muito forte, assim, que envolve a família, né, sua família, e a Igreja de Cristo. Até hoje, todos esses anos, né? Muito embora a família se concentre mais em Mossoró, mas aí há tanta gente espalhada aí por tudo que é lugar, não é? E o senhor está, esses anos todos, servindo no ministério da Igreja de Cristo. A nossa relação era muito forte com a Igreja de Cristo e com todos os obreiros, porque a nossa casa, né, em Mossoró, era uma casa de passagem. Então, quem vinha de Natal ou vinha de Fortaleza, e vice-versa, passava lá em casa, né? Geralmente passava. João Queiroz, pastor Estáquio Lopes,
A gente hospedava ele, o Eustáquio Lopes. Sempre que ele chegava lá em casa, ele sentava numa mesa, aí ele me ensinava a justificação pela fé. Ele não perdia tempo, pastor Sim, Eustáquio. Mas, por exemplo, Djalma, pastor Djalma, que saudoso, né? sim. Ele, quando casou-se em Fortaleza, que passou para Natal, ele passou lá em casa, foi já depois de casado, recém-casado. As Queiroz, ele estava lá e batia papo, ficava na calçada lá em casa. Então, a gente sempre tem essa... Papai é um dos primeiros membros da Igreja de Cristo de Mossoró, é um dos primeiros. Ah, lembrei, é o nome do seu pai, Pedro Salustre. Pedro É, também. é o nome do seu pai, não é da sua mãe. No Então, caso, isso... a mulher que está lá é a mãe de Suélio. Sei. Então, isso é muito forte. A ligação que a gente tem com a Igreja de Cristo, muito forte mesmo. Quando eu saí de lá, fui batizado aos 12 anos, né? Isso é em 64, 12 anos, 64. Quem me batizou foi o pastor José Dantas, já estava lá, ainda está até hoje. Né? Isso é uma coisa que liga muita gente, coisa muito forte. É honroso, é o pastorado mais longo, acredito, na Igreja de Cristo. Eu não conheço um outro que tenha ficado tanto tempo numa mesma igreja, né? Quando eu estava lá, ele estava há 47 anos. Isso. Pastorado realmente consistente, longo, né? É isso aí. Pastor Jesse, agora, nessa sua fase da vida, e com essa novidade, né? A pandemia, tecnologia, cultos acontecendo por meio de transmissão, como é que o senhor vê a questão que envolve novos vocacionados, os pastores que estão até desencorajados no ministério? Porque o seu exemplo é muito forte, né? O exemplo de uma pessoa que se considera, o senhor se considera limitado, o que não é uma opinião de quem ele conhece, né? Quem ele conhece sabe de sua competência, sua capacidade, de sua resiliência, né? Persistência. Mas, visivelmente, claro, traço de uma pessoa que tem uma personalidade mais contida, retraída, e Deus usa a sua vida dessa maneira, né? Eu disse em uma outra live para um colega aqui que Deus não errou quando lhe chamou para o ministério, né? Ele sabia exatamente quem você era. Então, é o mesmo que digo para o senhor, pastor Gerson. É a sua experiência, a sua maneira de lidar com o pastorado, o ministério, nos inspira, nos ensina muito e encoraja obreiros que estão assim desencorajados no ministério e talvez jovens que não estejam sentindo-se estimulados ou vocacionados. O que é que o senhor pensa a esse respeito? Bom, essas pessoas que se sentem assim, eu digo que devem abraçar o mais cedo possível. Porque eu me arrependo, porque eu comecei aos 40 anos. Então, mas eu já tinha chamado. Mas eu comecei mesmo, assim, aos 40 anos, né? Mas quanto mais cedo, melhor, porque a gente aprende mais, produz mais. A experiência é muito interessante. Você aprende a lidar com as situações, certo? Você aprende a resolver problemas. Às vezes, quando eu falo resolver, nem sempre é em ações, mas em oração. E tem problemas que você não resolve, mas se você ora, Deus resolve. Tem coisas que saem na oração, mas tem coisas que você precisa também. A gente passa por momentos muito, muito variados de diversas maneiras. E para os que estão começando aí, ou querendo começar, ou aqueles que já estão, né, enfrentando essa questão da pandemia, tentar se atualizar, tentar aprender alguma coisa e tentar se acostumar com a imagem no celular ou no computador, né? Com a câmera, porque é o futuro, é o presente será o futuro, certo? É o presente e será o futuro.
Então, tem coisas, por exemplo, eu acho que a nossa EBD não vai ser mais presencial, vai ser só online agora. Então, os nossos cursos já voltaram a ser presenciais, mas tem coisas que você vai ter que acostumar a igreja, se acostumar a fazer muita coisa agora através das redes sociais, da mídia, porque é um canal assim extraordinário que a gente pode alcançar muitas pessoas, né? E a gente tem que se adaptar a isso, mas o principal é ter perseverança, é confiar em Deus, confiar que Ele está conosco, que Ele nos colocou. É uma coisa que às vezes na nossa caminhada a gente passa pelos problemas, as dificuldades, a gente às vezes tem alguma dúvida. Será que eu sou chamado mesmo? Às vezes a Sim, gente pergunta, né? Não sei se alguns aí já passaram, a gente pensa, será que eu sou pastor mesmo? Será? Mas Deus está sempre tendo misericórdia e dando assim, renovando as nossas forças, renovando. E a gente às vezes se acha muito fraco, mas Deus renova. O Espírito Santo renova. No outro dia você está bonzinho. é verdade, pastor Jesus, é verdade. A questão aí Pastor, é confiança absoluta naquilo que Deus pode fazer por nós. Não esquecer isso. Deus está conosco todos os dias. amém, pastor Jesus. Pastor Jesus, alguma experiência ou algumas experiências que o senhor destacaria no seu ministério, por exemplo, uma experiência com Deus, né? Uma experiência que demandou fé e aquilo lhe marcou muito, ou também uma experiência difícil, ruim, que o senhor teve que atravessar no ministério, mas que com perseverança, como o senhor já colocou, com a graça de Deus, o senhor viu isso se resolver, né? Viu as coisas se resolverem. Alguma dessas duas o senhor destacaria? É a primeira, quando o pastor Antônio Gomes de Andrade, Tozinho, né? Sim, Uma vez ele disse, eu acho que eu vou indicar você para dirigir congregação do Alecrim. Há muito tempo isso, acho que foi nos anos 80, em meados dos anos 80. Eu disse, Deus me livre. Eu disse, aí, Deus me livre. Mas não é porque eu não tinha vontade, não. É porque eu tinha coragem, entendeu? Mas, vamos dizer assim, poucos anos depois, eu tive um sonho. Eu estava dirigindo, que eu era dirigente de uma igreja que era uma casa vizinha a uma casa de esquina, certo? Uma casa vizinha a uma casa de esquina. E, de repente, na casa de esquina, já tinha outra igreja funcionando. E tinha uma mulher no púlpito que eu achei que ela estava endemoniada. E eu chamei uma irmã da igreja, voltei aqui para a primeira igreja, a casa vizinha da esquina, e chamei a irmã, vamos ali que eu acho que tem uma pessoa aí que o negócio aqui tá feio. Aí quando a gente saiu, que ia entrar, aí apareceu na minha frente que eu considero três seres, cada um com um tridente na mão. E aí eu acordei. Eu entendi que isso aí seria lutas. E a primeira igreja que eu dirigi foi Cidade de Esperança, era numa casa vizinha, uma de esquina. Depois fui para Lagoa Nova, que era uma casa de esquina. E isso eu tive essa São Vale é esquina também, né? trabalho na esquina também. Eu acho que eu não vou sair dessas duas, não. O sonho só era duas. Mas que eu entendi que era um chamado, uma revelação do que poderia acontecer, mas com muita luta, né? Sim. Enfrentando muita batalha, e realmente aconteceu, né? Tudo isso. Muita batalha, muita coisa, mas graças a Deus nos deu vitória, né? Em tudo. Isso aí foi
É uma experiência assim, que eu acordei com o coração batendo forte, muito forte mesmo. Sim. E depois passaram, teve outros sonhos também. Eu tive um sonho uma vez que estava andando eu, pastor Joel, pastor Dantas, numa estrada de areia. E a gente caminhando lado a lado, o pastor Joel vem atrás. De repente ele passa por nós, passa na frente. Aí eu estou olhando, deixa ele ir. Não sei se é em relação à região, né? Mas Sim. aconteceu isso. Teve sonhos que eu nunca esqueci, entendeu? Nunca Sim. esqueci. Por isso que às vezes eu fico, vai, aquela coisa ali, certo? Então, sempre de antenas ligadas para saber o que é que Deus realmente vai fazer, o que quer fazer. É uma das maneiras de Deus falar conosco, né, de modo que nós vamos entender, né, Né? o uso dos sonhos, né, também. Pastor Gerson, como é estar agora na sua fase da vida, já com netos, né, ainda à frente de uma igreja, com quase 30 anos já no ministério pastoral, tendo toda uma vida, né, servindo ao Senhor? O senhor ainda se sente assim encorajado, entusiasmado, planos para o ministério? Como é que o senhor se vê agora, o senhor Gerson, no ministério? Eu me vejo assim com um novo desafio, por causa também da nova postura da igreja, não só aqui, mas no Brasil, acho que no mundo. E o desafio que eu tenho agora, que Deus está me mostrando, é trabalhar muito a membresia de aonde me chamar, não só do de São Paulo, mas trabalhar essa questão da santidade, né? Da volta à oração, da volta ao estudo bíblico, da volta, coisa simples. E da volta a entender o que é o ministério, entender o que é servir, certo? Entender o que é quem modelou o serviço, que é Jesus, entender que nós não temos, só podemos fazer duas coisas através do serviço, que é glorificar a Deus e edificar aí o povo. Então, eu acho isso muito carente ainda entre os membros da igreja, os membros, a igreja em si, no Brasil todo, mas eu vejo muito isso. A igreja, ela, às vezes, ela está desfocada. Ela está desfocada. Ela ainda se envolve muito com política. Isso não quer dizer que a gente não pode, não tem. Todo mundo tem que votar, tem que. Mas às vezes sair no indivíduo, né? O indivíduo polariza. E devemos aprender, por exemplo, da unidade na diversidade, que é muito interessante. São assuntos que eu quero trabalhar ainda com a igreja local e onde chegar, se tiver oportunidade. A unidade na diversidade, que é muito interessante. E realmente somos um. A igreja do Senhor é só uma. E eu ainda me questiono por que tantas igrejas, né? Cada dia abrindo mais. E isso me perturba. Por que tantas igrejas, cada dia abrindo mais? Né? Isso perturba porque não dá para entender muito essa questão. Mas o ideal é que mesmo abrindo essas igrejas, nós fôssemos unidos, né? Aí a gente deixa muita brecha assim, essa questão da unidade da igreja todo, como um todo. Então, uma denominação, por exemplo, ela tem que ser super unida. Se não for com as outras, mas ela, intrinsecamente, tem que ser bastante unida. Né? Se existe uma bandeira, a bandeira não é nem a bandeira da denominação. A bandeira está lá, que fala em Jeremias, sua bandeira sobre nós é o amor, né? É isso? Acho que Jeremias não, é Eclesiastes. Sua bandeira sobre nós é o amor. Então, essa bandeira que devemos carregar, amar e servir, é algo assim que precisa ser
né? Precisa ser buscado mais, mais. Enquanto se aproxima aquele dia que fala o apóstolo Paulo, o dia se aproxima. A gente deve acordar mais desse lado. São desafios, né, pastor Gerson, da nossa geração, das gerações passadas e das gerações que virão ainda. Quando o senhor coloca que se vê desafiado agora para ressignificar o ministério, né, nesses dias, essas novidades que nos pegaram assim, um pouco de surpresa, né? Eu, por exemplo, não estava esperando, não era a pandemia, né? Não é que eu previsse nada disso. É que, em havendo uma situação dessa, eu não estava preparado para lidar com ela. Isso, também Muito embora eu tenha tido iniciativas no passado, o senhor recorda que quando eu iniciei a igreja de Emaús, eu iniciei no Orkut, né? No extinto Orkut. Então, eu iniciei ali uma sala, isso em 2010, né? Iniciei uma sala no Orkut, passei a reunir pessoas ali na sala do Orkut, nos encontramos no shopping, depois nos encontramos em um auditório, depois no hotel, depois na igreja. Então eu vejo que se eu tivesse dado sequência, talvez eu estivesse melhor preparado para lidar com isso, né? Mas eu abri mão e me entreguei ao serviço prático, direto, e essa foi uma questão que eu ignorei. Então, agora não dá mais para fazer isso, né, pastor Gerson? Não tem mais como ignorar, porque as circunstâncias se impuseram, né? Elas são maiores, nós somos hipossuficientes em relação a elas, e talvez daqui para frente a gente vai precisar, de fato, ressignificar, reaprender e reavaliar os nossos métodos. Aqueles métodos anteriores que foram úteis nas gerações anteriores, talvez insistir nesses métodos agora é comprometer o futuro e a saúde, né, das nossas igrejas locais. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. É um desafio grande, até porque, às vezes, nós temos membros, por exemplo, no nosso caso, que hoje estão fora, estão no Rio, estão em São Paulo, em Minas, nos Estados Unidos, tem na Austrália, pessoas que estão assistindo aos nossos lives lá, nesses locais, né? Minha família em Mossoró, né, está assistindo agora. Sim. Então, é algo assim fundamental para a igreja hoje. A Bíblia, né? A Bíblia agora está no celular. Tem pessoas que ainda não se acostumou com isso, não se acostumaram com isso, mas é uma realidade. Né? Está no celular, está no iPad, está em todo canto. E hoje a gente vai ter que vencer esse desafio e saber utilizar essas ferramentas, né? Mudar a nossa linguagem, você falou, né? Atualizar a linguagem, né? Não atualizar a Bíblia, né? Como alguns estão, mas atualizar a linguagem, né? Nosso linguajar. Porque eu me lembro que eu já vi irmãos botando um dedo no rosto de um não crente, dizendo, se você não aceitar Jesus, vai para o inferno, assim com o dedo. Então, a linguagem está sendo cada vez mais, né? Você saber levar essas coisas aí, mas sem deixar de ser fiel às Escrituras, né? Sim. Tá? Porque o que atrai o não crente não são aliás, o que converte o não crente é a Escritura, ouvir a palavra e a palavra de Deus. E também, aí é quando ele vai se arrepender. Então, a Escritura, nós temos que ser fiéis a ela. Apenas como apresentar a Escritura que a gente tem que procurar saber fazer isso, né? Para que sejamos ouvidos, né? Sim. E a eclesiologia, né, pastor Gerson? Não
dá mais para manter o mesmo modelo e ser relevante com essas mudanças tão bruscas, sim, mudanças tão grandes. E eu diria mais, em especial, em cidades grandes, em capitais, onde a vida das pessoas mudou. Então, aquela fevereiro de 2020, assim, foi um marco de uma mudança social muito grave, aguda e parece ser irreversível. Então, se a gente não se equipar, né, não se preparar, não se capacitar para lidar com esse novo momento, corremos o risco de cair num ostracismo. Se o nosso modelo, nossa metodologia, que assim pode ser ignorado, né, por muitos, assim, não, a gente, sobre muitos argumentos, eu nem quero colocar aqui para não perder tempo, mas sobre muitos argumentos, né, a metodologia. E como o senhor acabou de colocar, não é uma mudança de princípios, os princípios são ad eternos, o princípio de que a palavra de Deus é inerrante, infalível, e que dela emana toda a verdade, isso é um princípio ad eterno, assim, ele foi antes, é agora, vai ser sempre. Mas o modelo tecnológico, né, o modo como nós fazemos as coisas, a evangelização, a adoração, o serviço social que a igreja presta, isso pode mudar e pode adequar-se a uma nova realidade. A gente já percebe agora que, naturalmente, pastor Gerson, as pessoas evitam encontrar umas às outras. Naturalmente, assim, não há uma forçação. É algo que já foi imposto, né? Então, a gente vai precisar de bastante habilidade para mudar a nossa abordagem na evangelização, por exemplo. A evangelização, eu tenho... É porque, geralmente, a gente tenta inovar alguma coisa. Não sei se a palavra seria essa. Mas procurar novas formas, né? Por exemplo, eu ensino, é uma coisa mais difícil, mas que a melhor maneira de você evangelizar um não crente é você tendo um relacionamento com ele íntimo e, através desse relacionamento, ele perceba que há alguma coisa na sua vida que ele vai perguntar por que você é assim, o que acontece, por que você vai explicar, lá em São Jesus, ele vai explicar por que você é assim. Porque se o crente não tiver essa mudança na sua vida, ele não vai atrair uma pessoa pela própria vida, isso que eu quero dizer. Às vezes Sim. até tem palavras. Mas, por exemplo, quando alguém se converte, né, que Deus faz aquela transformação, e ele tem um amigo não crente, é para se entender que esse não crente vai notar essa ausência, essa mudança, aliás, essa mudança, e vai, com o tempo, observar e querer descobrir por que essa mudança. Aí é onde você entra. Então, esse é um dos métodos bem interessante e eu acho que é capital, assim, para você fazer a evangelização. Porque o antigo de entregar folheto, para não ficar... E outra coisa é criar oportunidades, aliás, aproveitar oportunidades, né? Uma palavra, né? Qualquer coisa que a pessoa diz, você pode ali dizer, não, mas tal, e falar de Jesus Cristo de um modo que a pessoa possa entender, né? Então, tem que ser através, é muito através de relacionamento. Porque Jesus fazia isso, ele era relacional. Sim. Eu acho que o senhor deve também conhecer a Igreja Centrada, Timothy Keller, Sim. E outros autores agora, né, que tratam dessa questão, John Piper, por exemplo, que tratam dessa questão da mudança social, e essa mudança é global, né, não é uma mudança que aconteceu em um lugar apenas. Então, eles evocam essa questão da vida simples, né? Sim. Das coisas simples. Quanto mais. Exato, né? Se a gente adotar, né, ou retomar essas práticas mais simples, né, do devocional,
das escrituras, né? Usar as escrituras como principal fonte de inspiração e ferramenta de evangelização, o relacionamento pessoal, né? Essa relação que se dá, a evangelização que se dá pela relação pessoal, nós somos bem mais efetivos, porque, segundo os pesquisadores, o maior volume de conversões se dá hoje, não pelas cruzadas, como aconteciam em um período, né, da igreja, as cruzadas aconteciam, pelos movimentos de evangelização, que eram aquelas campanhas do porta a porta e tal. Hoje, essas conversões e o maior volume de conversões se dá pelo relacionamento pessoal. São os amigos, a família, são pessoas a quem nós temos acesso e nós, então, falamos do amor de Deus para essas pessoas. Então, o senhor foi assim no X da questão. Realmente, sim, se nós voltarmos a essa prática, né, como Jesus, os apóstolos, que, sob condição difícil, de perseguição, ficaram obrigados a fazer isso e foi tão efetivo, né? Assim, alcançaram o mundo da época. Talvez essa seja a atitude mais coerente, a mais certa a se fazer agora, nesse momento. Isso. É o que eu penso. Eu penso assim. E nós, como pastores, pastor Gerson, acredito que somos os mobilizadores, né? Para encorajar a igreja, aos irmãos que ainda pensam ainda nas metodologias passadas, que podem ser úteis em algum momento, sim, mas a gente precisa reconduzir as pessoas que estão sob nossa liderança a essa mentalidade que elas precisam e devem ser proativas na pregação do evangelho, não esperar uma campanha, um culto ao ar livre, uma cruzada, não. Agora tem que partir para o corpo a corpo. Pastor Gerson, nós só temos agora assim pouco mais de 8 minutos e eu queria agradecer demais, né, a sua contribuição, aceitar o convite, falar, né, do seu chamado, do seu ministério. Essa live vai ficar gravada e nós possivelmente teremos também no YouTube. E eu quero agradecer e queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para quem está conosco nessa live agora. Bom, eu espero, né, que todos nós, pastores, principalmente os pastores, se unam e tentem estudar isso juntos, debater isso juntos, não é? Porque nós, nas nossas reuniões, nós temos pouco disso, muito pouco, ou quase nada. A gente ainda é muito tradicional aqui, tal. Ainda usamos cadeiras, né? Aquele negócio todo. As cadeiras que muitos ficam lá conversando ou cochilando. Isso. E também em relação à membresia, porque o cultuar é 24 horas. A adoração é 24 horas. E tirar aquela ideia de que do culto, de sermos consumistas, né? Consumir o culto foi bom, o culto e tal. Na realidade, quem tem que avaliar o culto é Deus, né? Não é a gente. Então, a plateia no culto é Deus. Não são as pessoas. As pessoas não são plateia. A plateia é Deus. O culto é para adoração ao Senhor. Então, ele é o centro. São coisas que a gente precisa avaliar e entender e praticar, né? E sobre a igreja de modo geral, né? Esperamos também que todos nós busquemos ao Senhor, assim, mais e mais, né? Começando da simplicidade, como você falou, né? Simplicidade em tudo, né? Em tudo. A gente está vivendo esse momento aí de consumismo e eu tive uma experiência agora que não gostei muito, não. Eu e minha filha, nós compramos em novembro, cada um comprou um celular da Samsung. E agora, no início de junho, de maio para junho,
os 2 celulares pifaram, todos os 2. Então, se você cede ao apelo do consumismo, eles fazem o celular para quebrar mesmo, tá? Mas aí eles facilitam a compra. Não, você pode comprar 15 meses, 24 meses. Aí você termina o celular quebrando, você vai ter que comprar outro e ficar pagando os 2. Então, essa questão da simplicidade, do consumismo, a gente tem que cair em si e dizer, não, isso não é de Deus. Né? E aí, mas tudo isso vem pela simplicidade da vida. Certo? Aprender a não acumular, aprender a doar as coisas. Não é não? Você tem 50 sapatos, não, doe pelo menos 30, fica só com 20. Então, vá doando até ficar... E a gente, quanto mais simples a coisa, melhor. Certo? Alguém quis seguir a Jesus uma vez, disse, olha, é o seguinte, o filho do homem não tem nem... As raposas têm seus covis, né? Acho que as andorinhas, mas o filho do homem não tem nem na cabeça. Então, você quer me seguir? Então, eu sei que a gente não vai fazer isso porque nós estamos em outra época, mas a simplicidade tem tudo. Tem tudo. Nas apresentações, das músicas, daquelas pessoal que toca, pessoal que vai pregar, não fazer muita firula, não. Não querer ser o tal, tampa, né? Deixa Deus falar, né? Deixa Deus dirigir, conduzir. Então, a simplicidade hoje é uma necessidade assim, tremenda para a gente fazer diferença no mundo. Pra gente fazer diferença. Eu recordo de John Stott, né? O Evangelho Puro e Simples. Sim. Livro muito lido, aclamado, quase um clássico, tornou-se quase um clássico, né? De tão lido que foi. Pastor Gerson, eu agradeço demais, muito obrigado. Nosso tempo se encerra, porque eu só tenho 1 hora, em razão do número de seguidores, né? O Instagram faz esse tipo de seleção. Mas eu agradeço demais ao seu depoimento, o senhor ter atendido o nosso convite. Muito obrigado. Desejo que Deus ainda use o senhor de uma maneira exponencial, que o senhor possa continuar se sendo esse mestre, essa pessoa aberta, que nos recebe, nos instrui, nos ajuda, né? E trabalhando no ministério aí até o dia que Deus quiser, né? Com obreiros, né? Nós nem chegamos a falar sobre isso na sua relação com obreiros, né? No campo, congregações e tudo mais. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe o senhor e sua família, viu, pastor Gerson? Amém. Eu que agradeço. Deus abençoe você também. Esse trabalho muito importante que está fazendo. Que você continue. Só vai nos edificar.